Bom dia! Bom dia, pessoal. Boa tarde, pessoal aí da Europa. Boa tarde. Boa noite, né? O pessoal que vai assistir depois, pessoal que tá aí também de outros lugares, Japão, Austrália. Boa noite. Gente, cabelo curto é uma coisa linda, deliciosa, prática, mas que quando dá um mês e pouco já o corte já era. Tô descabelando. Como é que vocês estão? Como é que estão? Hoje é quinta-feira. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta do dia? Quem vai acertar a pergunta? Toda semana eu faço a mesma pergunta, né? Então, acho que, assim, quem está aqui toda semana, na quinta pelo menos, vai receber, já sabe. Então, hoje é dia de receber. Hoje é dia do receber. Enquanto nós estamos prontos para receber. Nós recebemos constantemente do universo, sempre, sempre. Não existe exceção. O universo não separa. Ah, hoje eu não vou dar nada para ela. Lúcia tá, pô, não tá muito boazinha, não. Então eu não vou dar nada para ela. Ah, hoje a Lúcia tá boazinha, eu vou dar bastante coisa para ela. Não é assim que funciona. Você sempre vai receber tudo que você está emanando. Não é maravilhoso isso? Gente, quando a gente tem. Ontem eu estava trabalhando com os devas e os dragões, esse curso novo que vai chegando aí, e uma das coisas que um deles fala é exatamente isso. Por que vocês não usam o poder que vocês têm? Por que vocês ficam achando que não pode, não deve, não isso? Vocês sempre recebem. O segredo está em fazer e estar alinhado com o todo. Né? Quando eles falam isso, então, quando nós estamos alinhados com o todo, com a unidade, o fluxo é maravilhoso. É alegria, é fartura, é prosperidade, é abundância, tudo isso. Mas nós temos esta percepção de que às vezes eu recebo, às vezes eu não recebo. Então, quantas pessoas que rezam e falam, ah, Deus esqueceu de mim. Então, ela adoece, né? Ela sempre foi boazinha com todos. E ela adoece e ela fala, nossa, acho que Deus esqueceu de mim. E é tão interessante isso, né? Aí eu falo assim, que Deus? Que Deus? Que Deus é esse que esquece de alguém? Existe esse Deus. Isso é o Deus da ilusão. Então, quantos deuses de ilusão nós estamos nos conectando? Deuses que nos falaram, não, esse, se você fizer assim, você recebe isso. Se você fizer assado, você recebe assim. Quando nós nos separamos, né, e ontem eu falei bastante sobre as leis, e uma das coisas é, a lei da separação é uma ilusão. Então, quando eu me separo dessa divindade, eu já estou na malha da ilusão. Eu já caí na malha da ilusão. Nós não estamos separados do universo. E quando eu falo Deus, universo, tudo é uma coisa, tá? Tudo igual. Luz, consciência, amor. Não tem separação. E não existe separação, gente. Não existe separação. Nós e Deus somos um. Somos um, nós somos um com o universo. E aí está o segredo. Tudo que eu peço, entre aspas, eu vou receber. Eu vou receber. Sempre eu vou receber.
tudo que eu peço, eu recebo. Agora, quantas coisas nós, entre aspas, pedimos, e esse pedir aí eu coloco entre aspas, tá? Então, tudo que eu peço, eu recebo. Quando eu coloco entre aspas, pedir, esse pedir está conectado à vibração. Então, se eu estou com muita raiva, raiva de alguém, xingando alguém, eu estou emanando isso para o universo. E é isso que eu vou receber de volta. Se eu sou muito grata por alguém, tenho um amor, é isso que eu vou receber de volta. O universo, ele nunca peneira. Ele não fala assim, vou te dar isso porque você foi boazinha, vou te dar aquilo porque você foi... Não vou te dar porque você não foi boazinha. Ele continua te dando tudo que você está vibrando, tudo que você está pedindo. Quando nós vibramos, nós estamos pedindo. Vou dar um exemplo. Você está quieta no teu canto e você está remoendo algo dentro de você. Ninguém sabe, você não abriu a boca. O seu campo está repleto daquela energia. Repleto. Se você tem animais perto da tua casa, você vai ver que eles vão se afastar de você. Sabe aquela pessoa... Eu ouvia muito isso quando estava no Paraná, né? Morava em Curitiba. É assim, o Seca Pimenteira, né? Aquelas pessoas que elas não falam nada, mas a presença dela murcha uma planta. Então, ela está vibrando aquilo. Ela está vibrando aquilo. E é isso que ela vai receber de volta. Você precisa se preocupar com essa pessoa? Não. Você precisa se preocupar em pedir justiça? Não. Você só tem que fazer o que você tem que fazer. Ser. Ser. Então, quando a gente fala de ser consciente, de estar presente, é exatamente isso. Quais os pensamentos que vêm? Quais os pensamentos que vêm na sua cabeça? Um chefe não é o chefe que você idealizou. Você criou esse chefe para você. Que poder que você tem? Você atraiu, o seu campo atraiu aquela pessoa. Como a gente é poderoso. Nós somos muito poderosos. Eu posso descriar isso. Peço demissão, saio do emprego. Mas eu vou morrer de fome, então. Você está criando isso. Nós somos criadores. Criadores. Precisamos ser co-criadores. Co-criador, ele está alinhado a toda a essência dele. Não estou falando fora, estou falando dentro. Então, eu e Deus somos um, eu e a parte de Deus em mim somos um. Precisamos ser um em qualquer momento. Pelo menos por hoje eu vou ser um com Deus. Pelo menos por hoje, lembra que eu falei da magia? Pelo menos por hoje, tudo que eu fizer vai ser em unidade com a minha divindade. Então, o quanto que nós sempre recebemos. Sempre recebemos. Tudo que eu crio, eu vou receber. Tudo que eu crio, eu vou receber. Então, quando a gente olha para isso, nós começamos a entender o que todo mundo fala, a lei da atração. Então, é tão interessante, né? Se você for olhar na internet, o quanto que as pessoas ganham dinheiro vendendo isso. Vendendo isso. Vendendo. Não é só pensar para fazer a lei da atração. Pronto, você vai lá e compra o produto. Olha, tem palavras mágicas que você vai comprar e você vai mudar a sua vida. Você vai lá e compra o produto. E assim por diante.
Porque as pessoas não dizem, né? Elas não dizem o que é aquele produto, o que realmente vem dentro do produto. Claro que não. Claro que não, eles mostram a sua dor. Entenda como é que funciona. Eles mostram a sua dor. Olha, você sofre isso, você tem isso, você tem isso. Aí você já está naquele. Você já tá. Você lembra de tudo que você tem, então o teu campo fica todo dolorido, porque você vai trazer isso de volta para o seu momento presente, todas as suas mágoas, dores, tristezas, culpas, não consigo fazer as coisas, então um auto-julgamento, e aí a pessoa vai assim, olha, eu tenho o caminho perfeito para isso. Você também tem. Cada um de nós tem um caminho perfeito para isso. Cada um de nós tem um caminho perfeito para mudar qualquer coisa, que é o seu próprio ser, o seu campo, tudo que você emana. Então, é fácil de provar isso para você. É fácil de provar isso para você. Quando você. Bom dia, pessoal que está chegando, eu estou falando. Vocês já me conhecem, né, gente? Vocês já me conhecem. Eu leio tudo, eu vejo quem tá, quem não tá, mas realmente é muito interessante, porque assim, como eu estou numa sintonia e as coisas começam a chegar, né? Vão vindo para falar. Então, se eu me distraio, muitas vezes as pessoas não gostam disso, muitas vezes, porque elas gostam de interação, elas querem ser ouvidas. Então ela fala: "Oi, Luciana, oi, Maria, como que você tá? E melhorou? E como que..." Elas querem isso, tá? Eu sei, eu sei. E eu não faço isso. Eu não faço isso. Mas não porque eu falei que qualquer dia eu vou fazer live só para ficar batendo papo assim. Porque eu não faço live para isso. Eu não faço live para isso. Sério, gente, para mim live é trabalhar. É trazer realmente alguma coisa que você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Você vai chegar de um jeito e vai sair de outro. Então, eu me preparo tudo. Eu entro numa sintonia, eu faço vários trabalhos aqui, chego aqui 8 onde eu falei isso? 8h15, 8h20, e fico até, às vezes eu perco o horário, às vezes, inclusive, eu perco o horário. Porque eu tenho que estar nessa sintonia e tenho que estar realmente recebendo isso. Para mim, isso é importantíssimo, é importantíssimo. Para isso que eu estou aqui. Não é para bate-papo. Oi, gente, eu até gosto, né? Eu sei de todo mundo que vem todo dia, eu sei. É muito gostoso, assim, né? Quando eu olho, eu sei que as pessoas estão ali, eu sei disso. Eu sei de cada pessoa, sabe? Eu sei que eu estou lendo. Mas realmente eu não fico interagindo porque me distrai. Então, eu pergunto para você, o que te distrai? Talvez esse meu distrair faz com que muitas pessoas não fiquem na live. É muito interessante. Por quê? Porque as pessoas querem ser ouvidas, elas querem que o nome dela saia, eu sei, eu também sou audiência. Então é gostoso quando você é vista, né? Ou visto, é gostoso. Quando alguém te responde uma frase que você coloca ali. Então, você está se sentindo olhada, vista. Isso é um espelho de tudo que acontece no nosso universo. Então, eu falo para você assim, esse é um espelho do que acontece no nosso universo. O quanto que nós precisamos ser vistos, o quanto que nós precisamos ser ouvidos, o quanto que nós precisamos ser sentidos. Será que não basta você se ouvir, você se sentir, você
se amar, você estar com você. Então, esse é um ponto para nós olharmos. Isso é um ponto para nós olharmos. Todo nosso ser. Ontem eu estava trabalhando com um dos devas, e é o deva do som. É muito legal, assim. Tem muita coisa nova chegando, muita. O deva do som, ele fala o seguinte: vocês ouvem com os ouvidos. Só que o som não é só isso. O som é uma frequência. Então, existem as frequências que são audíveis para os seus ouvidos, e existem as frequências que não são audíveis para os seus ouvidos. Por quê? Frequência é uma energia. Então, quando você começa a olhar para isso, né, perceber isso, dar a tua atenção a isso, você começa a perceber que nós somos seres sonoros. Sabe? Sonoros. Por que um animal sabe que você está com medo? Como que um animal percebe a sua energia de alegria ou tristeza? Sem se abrir a boca. Porque o seu campo emana essa energia. Por mais que você estiver rindo, o outro ser humano não percebe, mas os animais percebem, porque existe literalmente umas ondas. Então, vamos falar que são sons inaudíveis, que nem aqueles apitos que os cachorros ouvem e a gente não. Sons inaudíveis. Então, quando eu falo que você pede sim para o universo, é através desses sons inaudíveis, sabe? Eu estou muito pé da vida, eu quero que o mundo se lasque, eu quero que tudo se exploda, eu quero que fulano morra. Eu posso não abrir a boca, mas eu estou com esse vulcão dentro de mim. E eu estou emanando esse, entre aspas, sons. E o universo me traz isso de volta. Porque ele é gentil. Ele é gentil. Então, quando a gente tem essa consciência, você começa a perceber que estar em equilíbrio, tudo para chegar no assunto de hoje, que estar em equilíbrio e estar presente é a chave do sucesso. Literalmente, é a chave do sucesso. Se eu estou presente, estou em equilíbrio, o que eu vou emanar para o universo? Ele vai me trazer de volta. Se eu estou presente, Lúcia, você não sente raiva? Tuxi, claro. E aí? Só que às vezes minha raiva dura poucos minutos. Por quê? Porque eu sei que eu tô com raiva. Então eu vou sentar e vou transformar essa raiva. Porque eu vou entender, vou olhar para mim e falar: tá, Lulu, é o seguinte, tu criou isso. Tá, o que tem aqui para nós? Tá? Como que pode. Você criou essa pessoa fazendo isso. Você criou essa pessoa fazendo isso. Tá, se eu criei essa pessoa fazendo isso, como que eu posso lidar com isso? Eu vou ficar brava porque a pessoa vai ficar brava com a pessoa se fui eu que criei? Peraí, então vou ficar brava comigo porque eu criei? Não. Eu vou agradecer porque eu tenho muito poder. Porque olha o que eu estou criando. Vou agradecer a pessoa, gratidão por você ter vindo ao meu encontro, né? Gratidão. Ok, pode ir embora. Já recebi o recado, já ouvi o universo, já entendi, já ouvi e agradeço. Na próxima, eu vou criar diferente. Eu escolho criar diferente. Então, esse é o ponto. Às vezes dura 15 minutos, eu percebo que raiva é fácil de transmutar. Para mim, pelo menos.
Tristeza é pior, é um pouco mais dolorido, principalmente quando você se vê de braços atados, sabe? Você vê o outro criando aquilo, te dói porque você sabe, mas o outro ainda não. Então, assim, essa situação é uma das situações que eu ainda trabalho dentro de mim, de olhar, ok, mas espera aí, isso também é uma escolha dele. Eu também fui assim lá atrás, aí eu gosto muito de lembrar, né, como era lá atrás, como alguns pontos doloridos que eu vivi, infelizmente, eu também escolhia sofrer para crescer, foram bons. Ok, então tá, vai ser bom para ele também. E aí eu vou olhar para dentro de mim e perceber aonde tem uma ferida que está doendo em mim, porque o sofrimento dele está acontecendo. E eu convido vocês a olhar isso. Toda vez que você sofre por alguém, por alguma coisa, olha para dentro e pergunta: o que tem aqui que está sangrando? Já vi muito em mim, por exemplo, o controle. Que a gente quer controlar tudo, inclusive a felicidade do outro. E aí o outro está escolhendo outras coisas e você se sente tolhida. Isso que dá depressão em muitas pessoas. Depressão vem disso. Altos controladores. Altos controladores. Depressivos, altos controladores. Só que estão num universo deles que eles estão tolhidos, que as pessoas estão criando que eles não querem ver, e aí eles sofrem, se martirizam mesmo. E é muito interessante. Então, eu já tratei de muitos depressivos e olha, gente, é uma raiva, é raiva. Só que é uma raiva, eu falo que é a inversão de uma raiva, né? Você se fere, porque você quer controlar. Você quer que o mundo seja do jeito que você acha que tem que ser. Então, quando nós começamos a ter essa consciência de que nós criamos nossa realidade, e dessa forma, como os dragões trazem isso, né, nesse caminho, eu estou falando sobre o caminho do mago, como que eles trazem isso. Você é o... Deixa eu pegar meu sino aqui. Esse sino deve ter, sei lá quantos mil anos, que eu trouxe da Índia. Nossa, agora que eu vi que era um Ganesh que tem desenhado nele aqui, tem uma tromba ali. Então, você, isso aqui, ó, um badalo, esse é o seu mundo de ação. Então, esse é o seu mundo de ação, isso tudo aqui, ó, seu mundo de ação, toda essa... E você tá aqui. Então, tudo que você faz, todo o seu mundo sente, todo o seu mundo sente. Então, quando nós mudamos, quando você olha e fala assim, ok, criação deles, ok. Isso está me atingindo? Tá, então é criação minha, então tem que olhar para dentro de mim e perceber onde está essa ferida sangrando. E aí, quando eu olho para mim e vejo que tem uma ferida ali, uma ferida do controlador, uma ferida de manipulação, sei lá, eu falo, opa, tem uma dor aqui. E eu vou tratar aquilo, vou tratar em mim. Quando eu trato em mim, eu vou vibrar isso, eu vou vibrar essa cura no meu campo. A gente tem que entender isso. Esse som que eu vou emanar é o som da cura. Essa minha cura é emanado nesse campo todo. Quando isso daqui se cura, todo esse mundo dele recebe o som daquela cura. Quem recebe o som da cura? Quem está no meu mundo de ação. Então, as pessoas aonde eu vou, com quem eu converso, não preciso falar de nada disso, mas o meu campo está vibrando. Olha, eu curei a minha
energia de controlador, assim, assim, assim. Já está escrito. É o que eu falo para o universo. Sabe quando eu falei? O que você está pedindo para o universo? Então, é o que eu estou falando. E as pessoas, sem perceber que é você, elas começam a receber uma cura do interior dela. Por quê? Semelhante atrai semelhante. Então, se a minha divindade está tomando conta da minha vida e eu vou perto das pessoas, a divindade delas começa a tomar conta da vida delas. Se elas escolherem, óbvio, né? Mas é muito, às vezes o caminho, às vezes o caminho de cada um é diferente do seu. E tá tudo certo. Cada um é um. Mas a gente tem que começar a perceber isso. Então, quando os dragões trazem o equilíbrio, né? Hoje a gente vai estar trabalhando com o equilíbrio dos elementos. Então, quando eles trazem o equilíbrio, eles trazem a ferramenta para nós nos iluminarmos. Porque se eu estou em equilíbrio, total equilíbrio, olha, quando você está em total equilíbrio, você percebe que tem uma unha do teu pé doendo. Quando você está com raiva, você nem lembra que você tem pé. Sacou? Você nem lembra que você tem pé, você está pé da vida. Tua atenção está fora. Quando você está em equilíbrio, você sente aquele dedo do pé. Opa, peraí, gente, tem um dedo do pé doendo aqui. Tem uma farpa aqui no meu dedo. Quando você está bravo, você está com raiva, você está dirigindo a sua atenção para fora, nem dedo você tem. Então, é tão interessante quando nós percebemos tudo que nós portamos, todas as nossas sombras, todas as nossas dores. Então, quanto mais equilíbrio eu tenho, mais fácil fica de eu olhar e falar, eu não acredito que eu estou guardando isso. Ah, meu Deus. Vou soltar agora. Consciente. Crença, quem mantém somos nós. Padrões, quem mantém somos nós. Medo, quem mantém somos nós. Tudo. Praga. Então, é assim, tudo. Quem mantém somos nós. Se você está numa faixa vibratória, você atrai tudo naquela faixa. Se você se equilibra e a sua faixa muda, isso aqui não tem mais conexão com você. A Daniela escreveu aqui, Caminho do Mago é incrível. Foi maravilhoso fazer esse curso, mudanças e transformações incríveis. Só gratidão. Eu que agradeço por você ter trilhado o caminho, né? Porque quando você muda, tudo na sua vida mudou, né? Muda relacionamento, muda a visão que você tem das pessoas que você convive, consequentemente, o acesso do seu campo pelas outras pessoas fazem com que outras pessoas mudem. É assim que a gente muda o mundo. Não preciso falar nada. Sabe aquele livro que fala assim, Sendo Você Mudando o Mundo? Né, do Dan Hiller? É lindo. Tudo bem, ele está falando de uma técnica ali do Access, mas assim, ser você muda o mundo quando você está presente e consciente de quem realmente você é. Então, quando o Caminho do Mago, ele traz três pilares, a gente chama de pilares, são pilares da ordem divina, não são dos dragões, né? São pilares da ordem divina. Estar em equilíbrio, estar em amor incondicional e em presença divina. Quando você está nesses 3 pilares, a tua vida muda completamente. Completamente. Caí de novo na sua live, que bênção. Já chegou a mensagem certa.
Isso é criar a sua realidade, Tabata. É isso que eu estou dizendo. Quando você vibra algo, você faz uma pergunta para o as perguntas são ferramentas poderosíssimas, poderosíssimas. Porque o universo me mostra com clareza o que eu não estou enxergando. Porque eu estou perdido aqui na minha mente. Então, quando você faz uma pergunta para o universo, quando você reza, né? Quando você reza, ai, papai do céu, eu queria tanto a solução desse problema. Ele não vai bater na tua porta. Toma, filhinha, uma caixinha para você, abre que a solução do teu problema está ali. Ele não faz assim. O universo trabalha também em frequência. Então, quando você vibra algo para o universo, é exatamente você vibrou uma pergunta para o universo, uma dúvida para o universo te manda de volta. Ele faz você cair num lugar que a pessoa está falando algo para você. Você fala assim, caramba, que coincidência. Não, você criou isso. E quando a gente começa a perceber isso, você começa a perceber que quando você cata o celular e fica lá navegando, sabe? Ou então na televisão, assim, surfando, né? Que eles falam. Então você fica assim, sem estar presente. Você está se inserindo com todas aquelas energias daquelas pessoas. Aí vem aquela pessoa que é humorista e fala assim, eu sou pobre, vamos ressaltar a pobreza. Cara, ele está ganhando muito dinheiro com aquilo. E você está assistindo e aceitando e falando para ele, é verdade, eu também sou assim, é verdade, eu também sou assim. Caraca! Aquilo que ele está usando para fazer a comédia virou uma verdade para você. Então, quando você está distraído, isso acontece. Muitas vezes, o YouTube é mais fácil dessas sincronicidades acontecer, porque você entra no YouTube e vê lá, ao vivo, e você clica. Algo te fez olhar aquele quadrinho, e você clicou, e vem, tum! Eu falando, por exemplo, ou alguém falando, você fala, nossa, que interessante. Que interessante. Foi coincidência? Não. Eu criei isso. E quando a gente se honra, né, como eu criei isso. Uau! Parabéns! Né? Então, é importante a gente entender que nós criamos tudo. E quanto mais em presença divina, quanto mais em amor incondicional e quanto mais em equilíbrio nós estivermos, nós vamos ressoar isso no campo e mudar o nosso mundo e mudar e receber, mudar o universo de ação e receber do universo tudo que estamos emanando. Então, se eu estou emanando amor, eu vou receber mais amor. Se eu estou emanando equilíbrio, eu vou receber mais equilíbrio. Então, é lindo isso, gente, é lindo. O universo é sincronicidade pura. Tudo que você emana, você atrai. Você recebe de volta. Nós sempre vamos receber, sempre vamos receber. E as pessoas não conseguem entender isso. Acho que eu tenho que pensar positivo, minha casa, minha casa. Eu já contei a história de uma amiga. A minha amiga, ela queria comprar um carro. Queria porque queria um carro vermelho, queria porque queria um carro vermelho. Ela era secretária da empresa onde eu trabalhava, do nosso departamento. Gosto muito dela. Então, assim, ela queria porque queria o carro vermelho. E ela fazia. Ela tinha uma linha religiosa e ela fazia muito isso, né? Forma os pensamentos, de ver o carro na garagem, de vários. É como a lei da atração fala. E um dia ela acorda de manhã e abre a janela e olha para a garagem, o carro vermelho na garagem dela.
Meu Deus, o que é isso, né? A mãe, aí ela chega no café da manhã, ela fala assim, mãe, o que é esse carro na garagem? Ah, não, filha, chegou visita no vizinho e como o carro dele estava na garagem, a nossa garagem estava vazia, ele pediu se podia deixar o carro da visita aqui. Eu falei que não tinha problema. Então, percebe? Então, assim, você emanou de querer ver um carro na garagem, só que esqueceu dos detalhes, né? Esqueceu dos detalhes. E o universo te trouxe o carro na garagem, porque o universo é assim. O que você emana, você atrai. Você emana, você atrai. O som que você emana, o som, inaudível, tá? O som, a frequência, você traz de volta. Recebe do universo. Você recebe do universo. Então, é muito importante. Se doer em você, para e olha que ferida que é tua. Você não doa. Gente, vou contar outra história. Quando eu estava na Índia, eu ouvi uma história e eu nunca mais esqueci. Então, assim, que é verdadeira, porque era de um cara lá do Ashna. Um grande cirurgião, neurocirurgião, estava fazendo uma cirurgia, um rapaz de 30 anos, casado, com um filho pequeno. E estava lá, né? E essa cirurgia se faz com a pessoa consciente ali, né? Não, porque tem que saber que estava mexendo no cérebro, não sei como é a cirurgia, mas era assim. E aí a pessoa tinha que estar consciente lá, para ele saber que estava dando certo. E aí nada estava dando resultado. E ele fazia, mexia e continuava da mesma forma. O processo lá, o problema da doença. E aí ele começou a rezar. Ah, Deus, internamente ele fazendo lá e ele rezando, pedindo a Deus que o rapaz tinha 30 anos, que o rapaz tinha família, que a esposa estava preocupada, se ele morresse ou ficasse aleijado, como ele já estava com um problema, ia ser um problema, ninguém ia poder sustentar. E como ia acontecer? Deus tinha que ter misericórdia. E que Deus não sei o quê, porque o rapaz, e nada, nada. Aí tem uma hora que ele fica pé da vida e fala assim: poxa, eu nunca tive uma perda, nunca, nunca, nunca. No meu currículo inteiro, eu nunca tive uma perda. Não vai ser essa, eu não quero ter uma perda, não quero isso no meu currículo. Pum, aconteceu e o cara melhorou. E aí eles falam exatamente isso. O quanto que eu pedindo para o outro não é verdadeiro, porque aquilo não era verdadeiro. A verdade é o que eu estou sentindo. Então, isso é uma das coisas que eles ensinavam, assim, como que você reza? Você reza para o outro ou reza, tipo, eu lembro quando meu pai estava doente, e eu tinha voltado, não fazia muito tempo da Índia, e eu usei isso. Eu falei, eu não quero sofrer porque meu pai está sofrendo. Eu não quero sofrer porque meu pai está sofrendo. Eu não quero lembrar, por exemplo, que meu pai morra sem ar, porque eu tenho medo de morrer sem ar. Sabe? Na época, eu tinha total consciência disso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O quanto meu dedo clicou nesse sem querer, conversa agradável, manifesto meu benefício ser favorável para mim. Deus sabe todas as coisas. Na realidade, querido, você é parte de Deus. Deus não está separado, Deus não está fora de nós. Deus faz parte. Nós somos imagem e semelhança. Então, quando nós usamos ferramentas que nos ensinaram, e muitos foram ensinados, para uma manipulação. Então, as pessoas rezam, mas elas não olham para elas. Isso não é ser egoísta. Quando você vai no avião, ele fala, se você primeiro tem que colocar em você a máscara do oxigênio para depois você socorrer alguém. Por quê? Porque senão morre os dois. Morre os dois.
Então, é muito importante a gente começar a entender como que funciona o universo, como que o universo funciona. A frequência, ele é sonoro. Você emana e você recebe, você emana e você recebe. Então, aquela pessoa que reza, mas ela, ao mesmo tempo, ela é boa, ela está em equilíbrio, ela vive uma vida, ela vai receber, óbvio, óbvio que ela vai receber. Quantas pessoas que rezam e fazem tudo diferente, estão, sabe, cheio de nhaca dentro delas. Elas vão receber mais nhaca na vida. Simples assim. Então, não é só o falar, esse som é tudo que nós frequencialmente emanamos, tá? Então, hoje, os dragões vão vir para trabalhar o nosso equilíbrio, porque nós precisamos estar nesse equilíbrio. Nós precisamos estar nesse equilíbrio para poder perceber as coisas. Por exemplo, se minhas águas estão... As águas, elas sustentam, vamos dizer assim, toda a minha área emocional. Então, se as minhas águas estão turvas, estão fora do equilíbrio, eu nem percebo que eu estou com raiva, eu nem percebo que eu estou triste, eu nem percebo isso dentro de mim. Quando eu me equilibrio, eu percebo a diferença em estar em equilíbrio e quando eu estou fora do equilíbrio. Esse é o grande segredo. Durante o caminho do mago, o que nós aprendemos, toda aula é estar em equilíbrio durante 2, 3 horas. Então, quando eu saio do meu equilíbrio, o meu corpo me alerta, o meu ser me alerta. Opa, saí do meu equilíbrio. Muda a respiração, e você fala, opa, para, e vamos voltar para o equilíbrio. Então, o mago sabe equilibrar os elementos. Na primeira aula é ensinado isso. Ele sabe equilibrar os elementos dele onde quer que ele esteja. Já começa aí. E quando seus elementos estão equilibrados, o que os elementos regem? O elemento ar rege todo o seu mental, as águas regem todo o seu emocional, toda a sua materialidade é regida pela terra, tá? Toda a sua materialidade. Terminar funções, terminar tarefas, ver aquilo materializando em você, a solidez, isso é tudo a terra. A parte do fogo, ele sustenta toda a tua alegria de estar vivo e essa conexão com essa divindade que nós somos, percebe? Então, quando os elementos estão em equilíbrio, as 4 formas de você ser, então, o seu mental, emocional, o seu material e o seu espiritual também estarão em equilíbrio, ok? Então, agora, vou convidar todo mundo a se abrir para receber. Como que os dragões trabalham? Por unicidade. Eles devem chegar, sim, vários tipos de dragões, tá? Então, se você não quer receber, simplesmente pode sair da live, pode dizer não, eu não quero receber nada, tá tudo certo. Quem se abre para receber, vai receber a conexão no sentido de eles se aproximam de nós. Eles entram no nosso campo. Quando eles entram no nosso campo, como eles estão, vamos supor, o elemento dragões de água completamente em equilíbrio, as suas águas vão se equilibrar. É assim que funciona, tá? E aí, os dragões... Se você quanto mais preparado você está no sentido de silêncio da sua mente, você pode, inclusive, ouvir mensagem. Isso acontece, tá? Então, eu vou convidar vocês a fechar os olhos. Fecha seus olhos e simplesmente deixa o seu ser tomar posse. Então, feche seus olhos, leva atenção para os seus pés.
Inspira. Inspira profundamente. Inspira pelo nariz. Sente o ar, esse elemento entra, ele expande você, ele expande seu tórax, ele mexe com o seu diafragma, ele expande todo o seu abdômen. E quando você expirar, expira pela boca, dando a saída para tudo que não serve mais. Deixa sair, deixa sair, deixa sair. Sair, energia de água sai? Sim, olha o vapor. Energias do seu mental sai? Sim, o ar está saindo. Energias da sua terra podem sair? Sim, tem, na sua saliva tem minerais. Então, e o calor, né? Então, o elemento fogo. Então, quando você expira, os 4 elementos estão presentes. Então, se jogar fora pode ser de todas essas áreas. Então, vamos ter essa consciência. Inspira. E você está eliminando, através da expiração, tudo que não estiver em equilíbrio. Então, quanto mais os dragões trabalharem conosco, mais nossas expirações vão ser veículos de eliminação. Vamos levar nossas atenções aos pés e perceber os pés no chão, não importa se está de sapato, meia, não importa, andar que você esteja, perceba os seus pés no chão e lembre-se que a terra está sobre você. Sob você a terra e você está conectado com ela. Você não precisa fazer aterramento, você não precisa crescer raízes, porque o teu corpo faz parte do corpo da terra. Os elementos fogo, ar, terra e água do seu corpo pertencem à terra. Então é fácil essas eliminações, a terra também para a terra. Então a terra tem uma flexibilidade de transformar todas as energias que chegam para ela, ela transforma e vai mudar a frequência, tá? Então, isso é importante a gente ter consciência, por quê? Porque muitas pessoas elas retêm, porque, não vou mandar esse lixo para a terra, não vou soltar esse lixo aqui no meu ambiente. Na realidade, se os dragões estão chegando, eles vão subir a frequência, não só do seu campo, mas também do seu ambiente. Ok? Então, vamos lá? Inspira, consciente de tudo isso. Perceba o seu ser se expandindo, solta o ar, eliminando tudo que não seja equilíbrio, tudo que não esteja em equilíbrio. Então, aí vai, forma os pensamentos, forma os sentimentos, vai, programas, crenças, tudo isso pode ser eliminado, tudo que não está mantendo você em equilíbrio. Então, fica presente na sua respiração, fica presente aonde você está nesse momento, vá prestando atenção na respiração, sinta seu corpo se expandir na inspiração, se contrair na expiração. Fica aí. Eu já trabalhei com os dragões hoje, então, assim, só vou me reconectar aqui para pedir. E quando eu peço, né, que os dragões possam acessar, não só quem está presente aqui nesse momento, mas também quando estiver ouvindo, quando estiver me ouvindo.
E eles começam a chegar, então a frase que eu ouço é assim: que a força do amor esteja com todos. E os dragões vão passando. A minha conexão com os dragões é uma conexão muito especial, que não é dessa vida, é uma conexão realmente de trabalho. Então, assim, eu tenho essa capacidade de me transformar, literalmente, me transformar em um portal. Eu já contei uma história muitas lives atrás, hoje não é o momento disso, de como isso começou e só para as pessoas entenderem isso, tá? Todos os magos, depois de iniciados e terminado o curso do Caminho do Mago, eles recebem uma conexão com o Conselho dos Dragões e conseguem trazer os dragões também. Então, assim, é bem, bem bonito esse processo. Os dragões, eles chegam, então, dragões de fogo, de água, que eu percebo que vem muitos dragões de água, muitos dragões de água. Estão trabalhando as águas de todos. As águas, elas gerenciam, vamos dizer assim, toda a nossa área emocional. Nós somos 70% de água. Então, nós somos emoção pura. As águas, nós somos... Então, aonde quer que nós... As pessoas falam assim, eu sou uma esponja. Não, bebê, você é água. E aonde a água é o maior solvente que existe, aonde você for, as suas águas vão estar impregnadas das energias dos lugares, porque você é água, é um copo d'água. Se a energia do lugar estiver preta, a tua água vai ficar escura. Então, o quanto que nós precisamos estar presente e manter o equilíbrio dentro de nós, e, ao contrário, sermos o veículo desse equilíbrio para os ambientes. Então, as pessoas falam assim, eu sou uma esponja. Em vez de falar assim, eu sou um condutor do equilíbrio. Veja a diferença. Porque se eu tenho 70% de água e tenho uma divindade dentro de mim, eu posso chegar em qualquer ambiente e me conectar com essa energia de luz que somos e ser o convite para todo aquele elemento água que está ali fora se equilibrar. Mostrando a nossa própria água equilibrada. Então, é o convite. O mago, ele aprende isso. Ele aprende que ele é o convite. A gente não chega e fala, vamos mudar isso. Não. Nós convidamos. Vai ter pessoas com as águas que querem se manter fora do equilíbrio? Vai, porque existe o livre-arbítrio. E o mago respeita isso. Então, se existir um ambiente com muitas pessoas assim, o mago se retira, porque ele não é bobo. Vou ficar ali? Não. Brigando? Não precisa. Não precisa. Diferente de você estar na sua casa. Quem entra na sua casa, a casa é sua. O equilíbrio dos seus elementos convidam os elementos da sua casa a se equilibrarem. Quem entra, naturalmente, consegue se equilibrar rapidamente. Se tem o livre-arbítrio de dizer não, não consegue ficar dentro da tua casa. Não vai conseguir, porque ele vai começar a se sentir apertado, incomodado, e vai sair. Tem seres que nem vão entrar. Isso é blindagem, gente. O pessoal paga fortunas para ir no centro espírita e fechar o corpo.
Ai, ai. É só estar em equilíbrio, gente. Só estar em equilíbrio. Presença divina e amor incondicional. Não tem corpo mais fechado que isso. Ou melhor, em unidade do que isso. Que você está em unidade com todos os seres de amor, todas as divindades, todos os seres de luz. Você está em amor com todos os seres que regem o equilíbrio. Então, os dragões trazem muitos. E agora eu estou vendo dragões de terra. Muitos dragões de terra. Os dragões de um elemento só, eles lembram serpentes, tá? Eles serpenteiam, é como se você visse, tipo assim, um vento levando uma água, né? Eu tô vendo muita dragão de terra chegando. Os dragões de terra é muito interessante, as pessoas não têm muita consciência do que é o elemento terra dentro delas. Todos os nossos minerais fazem parte do elemento terra. Nós temos muitos minerais no corpo. Olha só, cálcio, ferro, então, cálcio, ferro, potássio, manganês, magnésio, e aí vai, prata, ouro, a gente tem ouro no corpo, gente. Temos muitos, muitos, muitos minerais, muitos. Todos esses minerais são o elemento terra em nós. Então, muitas vezes, quando nós estamos, por exemplo, veio antes o elemento água, né? Então, quando as águas estão exacerbadas, o que ela faz com o elemento terra? Ela faz uma lama, ok? E quando existe essa lama, o que acontece? Você não tem firmeza, você escorrega, você não tem solidez. Então, muitas vezes, quando um elemento, muitas vezes, na grande maioria, quando um elemento se desequilibra, os outros se desequilibram também. Então, o primeiro elemento que veio que estava muito desequilibrado foi a água, e agora veio a terra. Então, muitas pessoas precisando disso, desse aterramento, de lembrar que fazem parte do planeta, de lembrar que elas podem materializar qualquer coisa, lembrar que toda a realidade é ela que cria. A realidade dela é dela. Ela que criou e ela pode criar diferente. Então, muitas pessoas, por exemplo, que ficam só nas emoções, sentindo, e não fazem absolutamente nada para mudar, não agem. O elemento terra tem muito ligado à ação, a ação de você ir fazer, caminhar, né? Muito ligado a isso, ao nosso movimento, Então, o que preciso? Preciso terminar uma tarefa. Eu preciso, por exemplo, limpar minha casa. Ok, vamos embora. Ai, estou com preguiça. É quando você está encharcado de água, você... Ah, não quero saber de nada. Então, assim, vai continuar nesse ambiente desequilibrado. E agora começa a chegar elementos do ar. Dragões do ar, vem alguns emplumados também. Os dragões do ar, eles são sopros, gente, são sopros. Eles são sopros e eles vêm trazer o quê? Clareza mental, porque muitas pessoas entram num trauma e drama sentimental porque não tem uma clareza. A mente tá... Não, peraí. Deixa eu ter uma clareza mental aqui, peraí. Ele que constrói a vida dele, quer dizer, a minha vida é a minha. Então, ali, na sua mente, o que está precisando? Foco, sair, às vezes, pensamentos que não são seus. Só que você está em desequilíbrio, então você entra nas energias, a gente chama de magia. Magia
negativa do outro, forma os pensamentos. Às vezes você mora com pessoas que têm mentes aguçadas, controladoras, e elas literalmente controlam todos através dessas mentes. Pura magia negra, né? Mas estão ali fazendo. Estão fazendo. E você está ali, as suas águas, você está em desequilíbrio, então você é conduzido para lá, sabe? Walk Dead. Mortos-vivos, literalmente. O ar traz para você essa abertura mental, de você perceber que você, espera aí, isso não pensei nisso, isso não é meu. Clareza, foco, determinação. Esse é o ponto que todo o nosso mental, com o elemento ar em equilíbrio, traz. Então, quando os dragões do ar chegam, eles têm, às vezes eles vêm uns tons de azul lindo, assim, eu já vejo isso. Lindos, lindos, lindos. Vem alguns dragões emplumados. Os emplumados, eles não são só de elemento ar, não. Mas eles trazem uma força através do elemento ar. O quanto você pode tomar posse de você quando você está em equilíbrio mental e emocional. Sabe? Mental e emocional. É o que nós chamamos de inteligência espiritual. Nossa mente e o nosso coração trabalhando em uníssono, trabalhando junto. E agora começa a vir alguns outros dragões, os elementos, percebo que, olha, o elemento fogo não, dragões do elemento fogo não chegaram, mas chegam dragões trazendo fogo primordial. O fogo primordial é um fogo que tem todas as qualidades divinas, diferentes do dragão do elemento fogo. O fogo primordial é um fogo séptuplo, sabe? É o fogo séptuplo, é um fogo dourado que os dragões emanam, dragões dos 4 elementos, né? Dragões, eu falo dos gordinhos, e eles trabalham com esse fogo primordial. Então, o fogo primordial é o fogo que os dragões lançam pela boca. Esse fogo, gente, não é um fogo que queima. Isso aí é Hollywood disse errado. O fogo dos dragões, eles desconstroem o que precisa ser desconstruído e reconstrói numa oitava acima. Porque o fogo cétuplo, né, o fogo primordial, esse fogo que os dragões trazem, é um fogo de 7 tonalidades, é como se fosse a força do arco-íris, só que a gente vai ver ele muito dourado, e ele traz a criação, sabe? É a criação. É a criação. É fogo para você criar uma nova realidade na sua vida, para você estar numa oitava acima, recebe, ele tem todas as qualidades divinas, ele tem a vontade, ele tem o amor, ele tem sabedoria, ele tem o equilíbrio, a paz, a verdade, a liberdade, todas as qualidades divinas estão ali nesse fogo primordial que os dragões lançam, né? Lançam em todos nós, para que nós possamos perceber isso. E quando a gente recebe esse fogo primordial, a nossa frequência sobe para uma oitava acima, tá? Isso faz com que você assuma a verdadeira essência que você é. Verdadeira essência. Tem uma energia branca, linda, com alguns dragões cristalinos. Eu percebo que isso é um assentamento, um ancoramento, uma palavra que eles trazem é
é uma energia como se fosse uma consagratória, não é exatamente essa palavra, mas é uma energia de, tá, desculpa, a energia de selamento, agora ele falou mais perto, é uma energia de selamento, é como se eles estão indo embora, então vem essa energia com esses cristalinos para selar, sela nosso campo em frequência bem alta, nessa nova oitava. Um trabalho lindo hoje, hein? Puxa, tinha nem imaginado que ia ser desse jeito. Os dragões adoram fazer coisas, eles adoram vir, amam vir, gente, eles amam vir. Expressar nossa gratidão a todos eles. Eles amam os humanos, sabe? De quanto que nós somos capazes. Eles sabem. Quanto que nós, com consciência, podemos mudar o planeta. Eles sabem disso. Por isso que eles aproximam a energia normal. Então, gente, gratidão. Nossa, 10h07, nem vi a hora passar. Aqui, gratidão por essa semana maravilhosa. Gratidão, venha só atendimento. Trabalhando, dissolvendo magias negras, frequências de interações não muito luminosos. Então, semana que vem vão ter 3 dias de atendimento, nos preparando, então, para o portal do dia 5, né? Maio chega com frequências altíssimas, né? Maio tem Vesak, maio é um mês maravilhoso, onde a gente olha, vamos começando ali em maio com 5 do 5, né? 5 do 5 dá 10, que dá 1, com 9, que é do ano, dá 10, que dá 1, imagina só essa frequência. Então, assim, o quanto que nós podemos realmente fazer essa mudança. Olha só o que aconteceu em abril, quantos seres não conseguiram mais estar, a frequência está subindo, as coisas estão mudando, as pessoas, os seres não estão conseguindo mais ficar aqui. Por quê? Porque nós estamos subindo essa frequência, né? Nós estamos subindo, e cada um pode fazer a sua parte, tá? Gratidão de vocês estarem aqui, espero vocês na semana que vem, tenham um final de semana ótimo, tá? Aqui em Portugal, 5 do 5 é o Dia das Mães, olha que legal, Celeste, que legal, Dia das Mães. Esse mês é um mês muito feminino, né? Muito feminino em muitos lugares, tem vários, aqui vai ser o segundo domingo do mês, mas assim, tem muitos lugares que consagram Maria, então a frequência dessa energia de amor está muito presente, tá? Gratidão, Audrey, daí do Japão, gratidão, você está aqui conosco, pessoal de Portugal, gratidão a todo mundo. As novas que chegaram, pessoal que está aí na Europa, gratidão a todos, gratidão por esse dia, por esse final de semana que a gente vai ter. Então, assim, já vamos agradecendo, porque, assim, a gente sabe que a gente cria a nossa realidade, então, quanto mais gratidão a gente tiver, melhor. Gratidão por eu estar consciente, por eu estar criando um dia maravilhoso, né? Um dia que eu recebo, eu me abro para receber mais e mais. Então é isso, gente. Gratidão a todos vocês. Obrigado pelos likes, obrigado por compartilhar. E quem quiser, me manda um WhatsApp para falar do curso. As inscrições já estão aí abertas, né? O grupo se formando. Escolho que esse grupo seja poderoso, né? Sendo magos mais conscientes aí. Namastê, pessoal. Ótimo final de semana. Terça-feira a gente está junto. Estou escolhendo.